Conversando agora com o deputado Luiz Paulo, ainda sobre a comissão de orçamento para 2025. Ainda há muito o que fazer, tem que passar por várias fases ainda. Acredita que vai sair mais para cima, mais para baixo? Fala em milhões. Bom, o orçamento é a principal peça que o Poder Legislativo obrigatoriamente tem que produzir todos os anos, que é a famosa LOA, Lei Orçamentária Anual. Sempre será por proposta do Executivo. E a LOA desse ano é uma LOA muito dura, porque ela tem um déficit, isto quer dizer, a despesa é maior que a receita em 14,6 bilhões de reais. Né? Muita grana, hein? Muito dinheiro. Desse déficit, 11 bilhões e 600 são o que seria destinado ao pagamento do serviço da dívida do Estado à União, que pagam juros extorsivos, IPCA mais 4% ao ano. E um déficit líquido de 3 bilhões, né, somado os dois dá 14,6, que diz respeito que o dinheiro arrecadado não é suficiente para enfrentar as despesas. Bom, então o orçamento que discutido foi esse. E o que fazer diante disso? Primeiro, é necessário que o Congresso Nacional aprove a Lei Complementar 121 de 24, que nasceu no Senado Federal, já lá foi aprovado, está na Câmara, que visa estabelecer uma série de regras para que os estados possam diminuir os seus juros. O Estado tem condições de trazer esse juro a zero, mas tem um prazo de adesão, que é de no mínimo 4 meses, que lá vão tentar prorrogar para 1 ano. Então, isto só vai fazer efeito lá para o meado de 25. Então, este orçamento vai continuar com a mesma fisionomia deficitária. Né? E este orçamento contempla que eu chamo uma aberração. Né? Por quê? Porque nós estamos dando por ano mais de 22 bilhões de reais de incentivos fiscais. Como a gente estivesse deixando de arrecadar 40% de tudo que a gente arrecada de ICMS, que é aproximadamente 50 bilhões por ano. É um número estrondoso. Né? Diante desse quadro, e não está havendo isso, o governo devia se dedicar a aumentar suas receitas. Então, no relatório que foi aprovado ontem, de autoria do deputado André Correia, relatório muito consistente, muito bem feito, nós sugerimos uma emenda que foi acatada, que o governador, o presidente da casa, traga à pauta alguns projetos de leis que julgamos importantes e que pode melhorar a nossa receita. Como, por exemplo, começar a cobrar o IPVA de embarcações de passeio e de aviões de executivo. Quer dizer, cobrar IPVA dos super ricos. Isso pode render 600 milhões de reais por ano. 300 por estado e 300 para os municípios. Porque o IPVA é 50% do estado e 50% dos municípios que tiverem o veículo lá registrado. E que falta para acontecer essa cobrança, deputado? Falta o governador se decidir pelos pobres e não ficar do lado dos ricos. É uma decisão fácil. Né? Porque se ele quer políticas públicas para os menos favorecidos, tem que taxar os mais ricos. Mas tem mais coisas a se fazer. Criar o conceito de devedor quanto mais. Que nome chique quer dizer isso, devedor quanto mais? É aquele que deve sempre. E deve sempre por quê? Porque recorre ao judiciário para não pagar. Sabe quem é o nosso maior devedor de dívida ativa? É inacreditável. É a Petrobras. Deve ao Estado 14 bilhões de reais. Por que que deve? Porque fica recorrendo na justiça, empurrando para a barriga. Empurra para cá, empurra para lá. E quando você define o conceito de devedor quanto mais,
esse devedor, quanto mais assim caracterizado, não pode gozar de benefício fiscal. E outras tantas medidas, que a gente pode ficar falando aí uma meia hora. Uma novela, mas só dando um exemplo de medidas que podem ser tomadas. Ok, muito obrigado pela explicação mais do que técnica. Como sempre, deputado que vai ganhar no final do ano uma carteirinha do site do Tchau. É o que mais aparece. E eu fico lá com a carteira com muito prazer. Abraço. Abraço.